Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao programa Deus Fala ao Coração. Aquele programa que você já está acostumado a assistir e saber, né, que com certeza Deus vai falar ao teu coração através da palavra dele. Muito bom estar aqui nesta noite participando deste programa tão especial que tem edificado tantas vidas, tem restaurado vidas, tem edificado a fé da Igreja do Senhor Jesus e tem trazido muitas pessoas para perto de Cristo. O programa Deus Fala ao Coração tem sido uma bênção. Deus tem colocado esse projeto no coração do nosso pastor presidente. A Rede Brasil tem sido um instrumento para a propagação do Evangelho e muitas almas têm sido alcançadas. Você que está aí no seu trabalho, você que está em casa, você que está nos acompanhando, quem sabe, nas BRs, nas estradas, onde quer que você esteja, a paz do Senhor possa estar invadindo a tua casa neste momento, que a paz do Senhor possa estar invadindo o teu coração neste momento e que você possa abrir o seu coração para ouvir a palavra de Deus, para receber da parte do Senhor nesta noite, através dos louvores e com certeza através da ministração da sua palavra. Nesse instante eu quero convidar você para juntos fazermos uma oração, dando já início a este culto, não é verdade? Porque o programa Deus Fala ao Coração não é apenas uma programação da Rede Brasil. O programa Deus Fala ao Coração é um culto. É um culto aqui, é um culto no seu lar, é um culto onde quer que você esteja, porque você estará conectado com o Deus dos céus, adorando a Ele, buscando a presença dEle e com certeza ouvindo a voz dEle falar. Vamos orar, feche os seus olhos, se você pode, com certeza, né? Se você pode dobrar o seu joelho, dobra também o teu joelho, chama a tua família, manda mensagem para alguém da tua família, aí no grupo do WhatsApp, envia o link da Rede Brasil de Comunicação, aí o canal do YouTube, envia o link agora nesse momento, manda mensagem, começou o Deus Fala ao Coração, vamos ouvir Deus falar conosco, vamos ouvir Deus falar com a nossa família. Envia o link para aquela pessoa que você sabe que está enfrentando uma guerra, que está enfrentando uma dificuldade, que está passando por pelejas na vida, por situações adversas e que precisa de uma palavra de consolo da parte de Deus. É justamente isso que você pode fazer, né? É justamente ser um canal de bênção que Deus espera que nós sejamos para as outras pessoas. Então, vamos juntos orar, enquanto você está convidando outras pessoas para participar deste momento. Queremos desde já agradecer a toda a audiência, não só dos telespectadores, mas também daqueles que estão nos ouvindo pela rádio, como também pela internet, né? Os internautas, que o Senhor possa estar abençoando a todos nós nesta noite. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar. Pai, na tua presença, aqui estamos, Senhor, te louvando e te agradecendo por esta rica oportunidade que o Senhor nos dá, de uma vez mais, podermos participar deste programa tão especial, Senhor, que tem abençoado vidas, que tem edificado vidas, que tem, Senhor, transformado vidas, por meio da pregação do Evangelho, por meio do anúncio das boas novas. Te agradeço, Senhor, pela vida do nosso pastor presidente, pela visão que tu tens dado ao teu servo. Te agradeço, Senhor, por toda a equipe da Rede Brasil, toda a direção da Rede Brasil, cada colaborador da Rede Brasil, que as tuas mãos possam estar estendidas sobre a vida dos teus filhos, cada dia mais, guardando, protegendo, livrando, dando sabedoria. Te apresento, Senhor, cada ouvinte, cada telespectador, cada internauta que está nesse instante conectado, aqueles que vão participar, que já estão se organizando para participar, aquele que por algum motivo está assistindo outro programa, outro canal de televisão, mas o Senhor vai criar uma situação e ele vai parar justamente no canal 14. Ele vai ver o anúncio da Rede Brasil, ele vai parar
e vai se deparar com o programa Deus Fala ao Coração. Eu já oro por essa pessoa, para que o Senhor possa tratar com ela. Aqueles que ainda não te servem, Senhor, que o teu Espírito possa estar iluminando as suas mentes e que eles possam abrir o coração para receber a tua palavra. Fala conosco mais uma vez. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. No nome de Jesus, fica conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Convido você nesse instante para juntos lermos um texto na palavra de Deus, que está no livro do Êxodo. Êxodo capítulo de número 17, o versículo de número 8. Êxodo 17, e o versículo de número 8 ao verso de número 15. Vamos estar lendo esse texto na palavra de Deus, que nos diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram a pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o sol se pôr. E assim Josué desfez a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isso para a memória no livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é a minha bandeira. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Queridos irmãos, estamos diante de um texto muito conhecido, muito pregado. Entretanto, foi o texto que subiu ao meu coração no dia de hoje, que veio ao meu coração. Entendo que seja uma direção de Deus para a sua vida. A palavra de Deus, ela é nova a cada manhã. Talvez você tenha já ouvido várias vezes esse texto bíblico ser pregado. Talvez você já leu esse texto bíblico várias vezes. Mas com certeza o nosso Deus, ele sempre tem algo novo para tratar conosco. Todos nós sabemos de que Israel viveu sob a escravidão no período em que eles estavam dentro da terra do Egito. O povo sofreu na mão de Faraó por muitos anos. Logo após a morte de José, um novo rei, um novo Faraó se levantou, que não conhecia José, que não temia Deus, e fez com que o povo de Israel viesse a ser oprimido, viesse a sofrer, conforme nos mostra a palavra de Deus em Êxodo, capítulo de número 1, e o versículo de número 8, que nos diz assim: Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se junte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouro, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam. De maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza,
Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que serviam com dureza. Aqui está esse momento tão difícil que Israel vivencia dentro do Egito. Entretanto, Deus levanta Moisés como o libertador para estar providenciando a liberdade para o povo de Deus que estava ali. O Senhor aparece para ele em uma sarça, convida ele para esta grande missão que era liderar o povo de Deus para adentrar na terra prometida. Capítulo de número 3 do livro do Êxodo nos diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. O Senhor então mostra para Moisés que estava atento ao sofrimento, às cargas, às aflições e a tudo que o povo de Israel estava enfrentando dentro da terra do Egito e como eles estavam sofrendo na mão de Faraó e na mão dos egípcios. Entretanto, Deus anuncia a Moisés que havia descido para livrá-los, havia descido para socorrê-los, havia descido para mudar aquele contexto em que eles estavam vivendo, para que Deus então desse início a algo muito grande, que era o êxodo, que era a saída do povo do Egito, para que então se direcionassem à terra de Canaã, a terra da promessa, a qual o Senhor havia prometido a Abraão que lhe daria, não só a ele, mas aos seus descendentes. E Deus então expressa esse projeto para Moisés, no capítulo 3, versículo 7, nos diz assim: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga. Versículo 9 ainda diz assim: e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Versículo 10, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Quando Deus apresenta isso para Moisés, que Deus está atento ao sofrimento, que Deus o vocacionou para liderar esta tão grande obra que era ser um instrumento de Deus para libertar o povo que estava cativo, Moisés se viu incapaz de realizar esta obra. Deus então o motiva, Deus então promete a ele lhe dar poderes, lhe capacitar para que ele realize a obra que o Senhor havia o chamado. Moisés então, direcionado por Deus, ele vai até a terra do Egito, confronta Faraó, Faraó resiste, Deus então envia as pragas para mostrar que ele é o Deus Todo-Poderoso. Nos mostra a palavra de Deus que, por último, o filho de Faraó, ele vem a morrer. Isso quebranta o coração de Faraó. Faraó então manda que o povo saia da terra do Egito. Entretanto, ele desiste e o seu coração está endurecido.
porque o desejo de Deus também é eliminar Faraó. E ele então persegue o povo de Deus que está saindo do Egito. O povo então se depara com um mar vermelho. E nos mostra a palavra do Senhor, que no capítulo de número 14, o povo está em uma situação difícil. Ele sai do Egito, estão em direção à terra de Canaã, entram num deserto. Faraó então desiste, né? Se arrepende de ter deixado eles irem embora e persegue o povo. O povo está diante agora do Mar Vermelho. Faraó está atrás. Deus está protegendo o povo, como nos mostra a palavra do Senhor. No capítulo 13, eu vou ler o capítulo 14, mas o capítulo 13 tem algo interessante. Versículo 17, que nos diz assim: E aconteceu que, quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estavam mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito, armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia estreitamente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles. Era justamente esse versículo que eu queria frisar. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo à noite. Deus está guiando o povo, Deus está direcionando o povo. Por mais que o povo esteja agora encurralado, perseguido, o povo está sendo guiado por Deus, sendo preparado por Deus, sendo protegido por Deus para vivenciar aquela promessa. É preciso dizer que no capítulo 14, Deus ele anuncia a ruína dos egípcios. No versículo 1, então falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pinhairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel, os filhos de Israel estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim fizeram. Faraó, então, quando vai atrás do povo para persegui-lo, porque Deus endureceu o coração, o povo ficou assustado, o povo ficou com medo. No capítulo de número 14, o versículo de número 13, nos mostra a palavra de Deus. Moisés, porém, disse ao povo, não tem mais. O povo estava com medo, porque estão sendo perseguidos por Faraó. E Moisés dá uma palavra de ânimo para eles. Não tem mais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Versículo 15, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Observe que há uma promessa de Deus aqui. Deus promete ao povo que os egípcios que eles haviam visto antes, nunca mais eles veriam. Por quê? Porque o Senhor iria pelejar por eles. O Senhor iria guerrear aquela guerra. O Senhor iria protegê-los. O Senhor iria livrá-los. E todos nós sabemos que o povo passou
aquela dificuldade, atravessou o Mar Vermelho e os egípcios se afogaram dentro daquele mar. Como nos mostra a palavra de Deus, no capítulo de número 14, e o versículo de número 26 diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Estenda a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Versículo 27. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou com força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os iam seguindo no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Versículo 30, isso aqui é muito lindo. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor, e em Moisés, o seu servo. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Veja que o que Deus promete, Ele cumpre. Meu coração está transbordando com a presença de Deus. Porque o Deus que promete, Ele cumpre. Deus disse: eu vou lhe dar vitória nesta guerra. Eu vou pelejar por vocês. Eu vou ser o varão de guerra. Eu vou guerrear por vocês. Eu vou vencer Faraó. Eu vou afogá-lo no mar. Ele já planejou, colocou um projeto no coração dele que vai perseguir, que vai destruir vocês, que vai alcançar. Mas eu vou pelejar por vocês. Agora vocês precisam se aquietar, ficar quieto, tranquilizar. E eu já quero dizer algo da parte de Deus aqui. Aleluia, e é da parte de Deus, porque eu sinto no meu coração o Senhor falando comigo. Deus vai guerrear as tuas guerras. Deus vai pelejar as tuas pelejas. Aquieta teu coração. Tranquiliza a tua alma. A pressão está muito grande. Parece que tu estás sem saída. Parece que tu estás encurralado. Não vê saída. Na tua frente está o mar. Atrás está Faraó e os seus cavaleiros. Mas eu preciso dizer algo de Deus. Deus também está na tua frente e Ele também está na tua retaguarda. É Ele que te guarda, é Ele que te protege, é Ele que te defende. O trabalhar de Deus na tua vida vai ser algo lindo. Hoje tu não consegues enxergar a saída, mas Deus é o Deus da saída. Deus tem a saída que tu precisas. Deus tem a saída que teus olhos não conseguem ver. Prepara o teu coração para se alegrar em Deus, para cantar o hino da vitória, porque o Deus Todo-Poderoso vai guerrear esta batalha e você vai ficar quieto. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus e Ele vai ser exaltado. Bendito é o nome de Jesus para todo sempre. Quando eles vencem aquela guerra, Moisés canta um hino. No capítulo 15, oh glória! E o versículo 1, então cantou Moisés. Que coisa linda! Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falaram dizendo: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação.
Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. A partir daqui, o povo está agora nessa jornada pelo deserto, em direção a Canaã. Os egípcios já não mais os atormentam, porque a promessa que o Senhor havia feito, que os egípcios que eles haviam visto nunca mais tornariam a ver, acabara de se cumprir. E quando eles estão neste percurso, quando eles estão nesse caminho, as dificuldades surgem, vem a falta de pão e Deus manda o maná. Deus manda carne para o povo. Vem a falta de água e Deus manda água para o povo. Veja as dificuldades que surgem no deserto. A falta de pão, a falta de água, a dúvida, a incredulidade veio contra eles. Algo terrível. O povo chegou a murmurar, quiseram se levantar contra Moisés, mas Deus estava ali, direcionando Moisés, guiando Moisés, protegendo Moisés. O povo estava com medo por tantas coisas que eles já haviam vivenciado, e agora mais uma guerra se levanta. E essa guerra que se levanta contra eles é proveniente de um povo chamado Amalequita. Os amalequitas se reuniram contra Israel para pelejar. Israel ainda não é uma nação, é um povo que está ainda se formando, tribos que estão se formando, um povo que até há pouco tempo era escravo, estava sendo tratado como escravo, que estava vivendo uma vida de servidão, mas agora que estão nessa jornada com Deus, estão vivendo um novo tempo, estão vivendo um novo momento, estão vivendo uma nova fase, vivendo debaixo da proteção, da direção e dos cuidados de Deus. E uma guerra se levanta. Eles não têm armas, as armas deles não são poderosas, eles não possuem um poder bélico. As armas dos filhos de Israel eram armas domésticas, aquilo que eles usavam no dia a dia. Eles não tinham espadas, lanças, escudos, não. Muitas das vezes eram as próprias ferramentas de trabalho, ou aquilo que eles tinham disponíveis para lutar. Então, essa guerra se levanta. E como é que vence uma guerra se eles não têm soldados, se eles não têm um exército, mas eles têm o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, que há poucos dias atrás, há poucos meses atrás, acabaram de dar uma vitória a eles, que acabaram de cumprir uma promessa que venceria uma batalha por eles, que daria vitória a eles numa guerra. E agora outra guerra se levanta. E o que fazer? A não ser confiar em Deus. Moisés usa uma estratégia diferente nessa batalha. Ele vai vencer essa batalha com oração. Ele vai vencer essa batalha com busca a Deus. Ele sobe ao monte, ao outeiro, um monte não muito alto. Levanta as suas mãos. Enquanto ele levanta as suas mãos, ele pede para que Josué desça para liderar a batalha, para guerrear. Aleluia! Enquanto eles estão ali guerreando, a batalha é reinda, a batalha não foi algo rápido, demorou. E as mãos de Moisés estão se abaixando, estão cansadas. Moisés já é um idoso de 80 anos. Enquanto ele levanta as mãos, orando, intercedendo, o povo prevalece na batalha. Mas quando ele baixa as mãos, o povo retrocede. Arão e Hu percebe, pega uma pedra, Moisés senta na pedra, segura a mão de Moisés de um lado, segura a mão de Moisés do outro, e o povo venceu a batalha. E então ele edifica um altar ao Senhor,
E o nome daquele altar é Jeová Nissim. O Senhor é a minha bandeira. Ô irmão Agnes, o que o Senhor quer falar com isso? Eu quero dizer para você que o Deus que lhe deu vitória em outras guerras é o Deus que vai lhe dar vitória nessa guerra. O Deus que lhe deu vitória em batalhas passadas é o Deus que vai lhe dar vitória nesta batalha. O Senhor que é o varão de guerra que te defendeu em outras batalhas é o mesmo Senhor que é a tua defesa e que é a tua bandeira. Alegra o teu coração. Alegra a tua alma. Descansa em Deus, como Deus está falando nesta noite. Como Deus está falando com alguém. Como Deus está tratando contigo hoje. Eu sinto meu coração arder com a presença de Deus. Aleluia. Deus está lhe dizendo que essa batalha, Ele também lhe dará vitória. Você já enfrentou outras e outras guerras, Deus lhe deu vitória. Por que nessa Ele não vai lhe dar? Porque você está com medo? Porque o seu coração está tão temeroso? Porque o desespero quer tomar conta de ti? Se tu sabes que tu tens um Deus que peleja por ti, que guerreia as tuas guerras, que luta ao teu favor, que peleja ao teu benefício, que defende a tua família, que defende a tua causa. Tu não vais lutar com as tuas próprias mãos. Tu não vais enfrentar o inimigo. Quem vai vencer por ti é Deus. Tu vai enfrentar essa guerra de joelho. Tu vai vencer essa guerra orando. Tu vai vencer essa guerra jejuando. Tu vai vencer essa guerra esperando em Deus, confiando em Deus, descansando em Deus. Deus está te dizendo através da sua palavra: eu vou botar a bandeira da vitória na tua mão. Tu vai levantar a bandeira da vitória. A bandeira da vitória vai ser hasteada dentro da tua casa. Aleluia. A bandeira da vitória vai ser erguida dentro do teu lar. Porque o Deus que te deu vitória contra os egípcios vai te dar vitória contra os amalequitas. Porque Ele nunca perdeu o controle. Alegra o teu coração. Descansa a tua alma. Confia em Deus. Porque o Senhor que te deu vitória em guerras passadas, Ele vai te dar vitória nesta guerra, mais uma vez, para a glória do nome do Senhor Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode dar glória a Deus por isso. Descansa o teu coração. Aquieta a tua alma. Tranquiliza o teu coração. Porque o Deus Todo-Poderoso, a quem eu e você serve, é o Deus que é varão de guerra. O Senhor é o seu nome. Jeová é o seu nome. Além de Moisés identificar Deus como o Senhor, que é varão de guerra, ele disse: o Senhor é a minha bandeira. É a bandeira da minha vitória. É aquele que eu confio. É aquele que nas horas das guerras, nas horas das lutas, eu oro, eu falo com Ele, eu busco a Ele. Interessante que Moisés sentou sobre a pedra enquanto a guerra estava acontecendo. Descansa. Descansa. A tua rocha é Cristo. A rocha inabalável é Cristo. É aquele que te sustenta, é aquele que te fortalece e é aquele que vai te dar a vitória. Não só a ti, mas a tua família, para a glória do nome de Deus. Aleluia. Aquieta minha alma. Aleluia. Aquieta minha alma. Olha, pode aumentar, meu amigo. Olha Deus falando no teu coração. Faz meu coração ouvir tua voz. Tu vais ouvir a voz de Deus no meio da guerra. Tu vais ouvir a voz de Deus no meio da guerra. Me chama pra perto.
Ele vai no meio da guerra te trazer para perto. Só assim eu não me Para que tu não se sintas só. Tu vai sentir a presença de Deus nessa guerra. Sente a presença de Deus aí na tua casa agora. Porque na verdade eu Sente a glória de Deus aí tudo que eu preciso dentro da tua casa. sentir. Sente a presença do Senhor Mas meu te abraçando. Aí você que está dirigindo, sinta a presença de Deus. Você que está trabalhando, sinta a presença de Deus. Você que está aí no hospital, sinta a presença de Deus. Onde quer que você esteja acompanhando essa programação, Deus está falando comigo e contigo nesta hora e te dizendo: confia em mim. Confia no que eu te disse. Eu te dei vitórias passadas. Eu venci guerras antigas e vou vencer essas guerras recentes que tu estás enfrentando. Alegra o teu coração. Levanta a tua cabeça. Deixa Deus te encher aí. Deixa Deus te tomar. Já glorifica. Prepara o hino. Prepara o hino da vitória. Porque a vitória vai ser grande e não vai demorar. Não vai demorar. Escreva isso aí. Anote a data de hoje. O que Deus fala ao teu coração. Não vai demorar. Deus vai pôr um fim nessa batalha. Agora, tu precisas seguir as orientações de Deus. Vai vencer de boca fechada, de joelhos dobrados e confiando no Senhor. Que Deus te abençoe. Que o Senhor aplique a palavra dele no teu coração. Bendito seja o nome de Jesus. A nossa irmã Clécia Gomes está conosco nesta noite. Ela vai louvar ao Senhor. Paz do Senhor, irmã Clécia. Louve a Deus com alegria em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus. Oh, aleluia. Ele está no comando. É Ele o teu timoneiro. Estás preocupado demais. Pra que o desespero se eu estou aqui dentro do barco? Fique em paz. Pra que se preocupar de falar? Pra que chorar? Então me diz. Se eu estou dentro do barco, na hora certa eu vou agir. Pra que o desespero então? Acalma o teu coração. Respire e tranquiliza a tua alma. Você está seguro em minhas mãos. Então despreocupa. O barco balança, não afunda. Então despreocupa. Essa tempestade não, ela não vence essa luta. Então despreocupa. Vê se acalma um pouco e me escuta. Pega os remos e vamos remar. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. Pra que se preocupar de falar? Pra que chorar? Então me diz. Se eu estou dentro do barco, na hora certa eu vou agir. Pra que o desespero então? Acalma o teu coração. Respire e tranquiliza. Você está seguro. Então despreocupa. O barco balança e ele não afunda. Então despreocupa. Essa tempestade não, ela não vence essa luta. Então despreocupa. Vê se acalma um pouco e me escuta. Pega os remos. Tá na hora, reima. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar, te digo. Na hora certa vou me levantar e agir. O teu trabalho é só confiar e assistir. O que eu vou fazer vai te surpreender. A tempestade te assusta, fica calmo. Ninguém morre se eu estou dentro do mar. No tempo certo vai dar certo. É só despreocupar. Despreocupa, fica calmo. Se eu estou dentro do barco, não afunda. Não te assusta.
mãos estás guardado. Despreocupa, fica calmo. Se eu estou dentro do barco, não afunda, não te assusta. Em minhas mãos a naia sobre. Então despreocupa, a minha neiva sou. Então despreocupa, essa tempestade não, ela não vence essa luta. Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta. Pega os reimos e vamos reimar. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. E fica calmo, se eu estou dentro do barco, não afunda, não te assusta. Em minhas mãos você está guardado. Despreocupa, fica calmo, se eu estou dentro do barco, não afunda, não te assusta. Em minhas mãos você está guardado. Despreocupa, despreocupa, é só você confiar em mim. Despreocupa, despreocupa, despreocupa. Oh, despreocupa. Esta é a ordem. Despreocupa. Deus, glória a Deus. Estamos de volta, meus irmãos. Estamos de volta no segundo bloco do programa Deus Fala ao teu coração, ao meu coração, ao nosso coração. Deus fala ao coração. E esse primeiro bloco foi muito especial. Pude sentir a glória de Deus aqui dentro do estúdio. A presença dele muito forte. Falando conosco, né? Falando ao meu, ao teu coração, ao nosso coração, porque realmente no programa Deus Fala ao Coração, Deus ele fala. Ele tem falado conosco. E eu quero convidar você nesse instante a divulgar o programa Deus Fala ao Coração. Enviar o link, né, para os seus familiares. Se inscrever também no canal da Rede Brasil de Comunicação, também no IADPE oficial. Se inscrever no Instagram, para que você possa acompanhar a programação da Rede Brasil e também alcançar, né, outras pessoas. Você pode estar evangelizando através deste link que você envia para as pessoas do seu trabalho, da faculdade, da escola, seus vizinhos, para que eles possam participar. E você, com certeza, né, pode ser esse instrumento de Deus para que você possa estar levando a palavra de Deus através da Rede Brasil. Um simples link que você envia, pedindo assim, se inscreve lá, acompanha essa programação, assiste o programa, assiste os programas, participe da programação. Deus tem uma palavra para você. Com certeza, vidas serão alcançadas e impactadas para a glória de Deus. Também eu quero relembrar aos irmãos, né, que desejam participar, interagir conosco aqui do programa Deus Fala ao Coração, enviando a sua mensagem do WhatsApp para nós. O número vai aparecer aí na sua tela, 819-9226-6009, 819-9226-6009. Você pode enviar o seu áudio, fazendo um pedido de oração. Talvez Deus já lhe dê uma vitória, você quer enviar também um pedido de agradecimento, pode enviar. Você fala seu nome, de onde você é, né? Um áudio que não seja tão longo, que não passe aí de 1 minuto. Você fala o seu pedido, seja de oração, seja de agradecimento. Com certeza nós vamos estar aqui com maior alegria, querendo receber o seu áudio. Participe conosco, amém? Daqui a pouquinho nós vamos ouvir alguns áudios dos nossos irmãos que já enviaram seus áudios, enviando também as suas saudações. Você pode enviar suas saudações, mas
O importante é você estar participando, interagindo conosco, para a equipe da Rede Brasil. Para mim, será um grande prazer também estar ouvindo os áudios aqui dos nossos irmãos. Nesse instante, meus irmãos, nós vamos ouvir aquele bloco, né? Aquele programa tão conhecido, aquele quadro, né? A palavra mais adequada, aquele quadro tão importante que é o Deus de Milagres, onde sempre aqui nesse segundo bloco se abre esse espaço para os nossos irmãos estarem contando um testemunho, um milagre que Deus fez, porque o nosso Deus é um Deus de milagres, é o Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus nos diz que porque para Deus nada é impossível. E nós sempre temos falado aqui deste poder do nosso Deus, que tem feito grandes milagres. Temos visto todas as semanas muitos milagres, muitas bênçãos agradecidas pelos nossos irmãos, e isso é a prova que o nosso Deus continua operando milagres. Alguém diz assim, Deus mudou, já não se vê os milagres que se faziam como antes. Eu concordo em partes, que a gente não vê muitos milagres como se via antes, mas que Deus mudou, não, porque Deus não é imutável. Mas uma outra coisa que eu preciso dizer, que talvez nossos olhos não enxerguem milagres como enxergaram os apóstolos, mas eu tenho certeza que esses milagres ainda continuam acontecendo e que o nosso Deus pode continuar fazendo. E detalhe, Ele ainda faz e Ele tem feito. Deixa eu dizer isso aqui para você com clareza. Deus faz, tem feito, vai continuar fazendo os milagres. Talvez eu e você não esteja enxergando milagres extraordinários como esse. Talvez eu e você nunca viu um paralítico andar, mas Deus faz ou não faz um paralítico andar? Talvez eu e você não viu um milagre de ressurreição, alguém sair do caixão, alguém sair do sepulcro como Lázaro saiu, que Jesus fez, mas Jesus mudou? Não, Ele continua fazendo. Talvez você não tenha visto milagres semelhantes a esses, mas eu tenho certeza que você tem visto outros milagres. E aqui na Rede Brasil, todas as semanas, tem milagres, tem testemunhos sendo contados. Com certeza, você já vivenciou um milagre da parte de Deus. Você tem testemunho para contar de milagres. Tem ou não tem? Eu tenho, eu vivo milagres, eu sou um milagre. E nesse instante, vamos ouvir mais uma vez o quadro Deus de Milagres. Eu sou Mariana Souza, de Ipojuca. Paz do Senhor para todos. Passando aqui para relatar um pouquinho do nosso testemunho, né? Quando no ano de 2020 começou o Covid e a gente não tinha expectativa nenhuma de vida, a gente não sabia de nada, não conhecia nada, não sabia como tratar, né? Mas o Senhor, estávamos no culto, no lar, eu e a minha filha, e o meu esposo estava lendo a palavra de Deus no quarto. E quando a gente começou a louvar, o Senhor falou ao meu coração para que eu fosse até Ele. E eu fui até Ele no quarto, pedi licença porque Ele estava lendo. E quando chegou lá, o Senhor me incentivou, né? A que eu colocasse a mão na caixa torácica dele. E eu coloquei e a gente começou a louvar a Jesus. E o Senhor ali, eu acredito que Deus, naquele momento, Deus já estava fazendo a cura, né? E passaram-se os dias e meu esposo, ele é condutor de ambulância, né? E quando ele chegou na maternidade, no hospital, o médico pediu para ele voltar, porque ele estava tossindo muito. Enfim, quando ele fez o teste, acusou Covid e ele voltou para casa. E quando ele chegou em casa, ele disse assim a mim, olha, eu vou para a praia, ficar lá na casa, porque eu não posso ficar aqui com vocês. Porque minha mãe, que morava comigo, ela era hipertensa e não poderia correr o risco de ter Covid. E a minha filha também, muito alérgica. Mas eu olhei para ele e disse, você vai ficar aqui porque eu vou cuidar de você. E eu lembro que eu coloquei ele no quarto da gente, fechei a porta e ele ficou lá, dentro daquele quarto, e eu e minha filha e minha mãe ficamos no outro quarto.
E o mais interessante, irmãos, era que a gente se falava dentro de casa por vídeo, chamada. E quando ele queria sair, eu tinha que abrir a porta, ele saía do quarto e eu e minha mãe e minha filha ficávamos no outro, para não haver contaminação, né? Mas houve uma noite na qual eu estava falando com ele por videoconferência e eu senti que ele estava bem fraquinho. E quando foi 3 horas da manhã, eu me acordei de costume para orar. E quando eu abri a porta do quarto, a brechinha, eu até conto que os irmãos conhecem o maracujá, quando ele está bem amassadinho. E quando eu olhei para a cama, ele estava naquela situação. E eu disse, Jesus, e agora, Senhor? Como é que eu vou entrar nesse quarto? Como é que eu vou voltar depois para ficar com minha mãe e com minha filha? E se eu também pegar o Covid? Mas, enfim, eu abri a porta da minha casa da frente, fui para a rua, 3 horas da manhã de madrugada, olhei para o céu e disse, Jesus, e a marca do sangue? Olhei para o céu de novo e disse, Jesus, marque a minha casa, Senhor, com o sangue do Cordeiro. E aquela palavra me deu aquela autoridade, e quando eu entrei, eu abri a porta do quarto, quando eu coloquei o termômetro nele, estava 40 graus de febre. E eu olhei para ele, ele olhou para mim e disse, o que é que você está fazendo aqui? Eu disse, levante em nome de Jesus e vá tomar um banho. E assim ele fez. Aleluia, glória a Deus. E quando foi depois, ele voltou para o quarto, ele disse, você não pode ficar aqui, tem sua mãe, tem a nossa filha. Eu disse, não, Jesus já chegou. E eu quero dizer a você que está aí do outro lado, que Jesus chegou. E Jesus chega na minha e na tua vida. E Deus restaurou a saúde do meu esposo. E hoje estamos aqui, relatando e contando o que Jesus fez. Então eu quero dizer a você, não desista. Creia tão somente que Jesus faz a impossibilidade tornar possibilidade. E que o Senhor Jesus nos abençoe. Bendito seja o nome do Senhor. Veja o que o salmista diz. Um salmo bem conhecido, né? Que fala sobre os milagres, que fala sobre a ação de Deus. Eu reservei aqui este salmo, salmo de número 77, e o versículo de número 14, que diz assim, Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Em outras versões diz assim, Tu és o Deus que faz milagres. Ele fez, Ele faz e continuará fazendo. E a prova disso é mais um testemunho que nós acabamos de ouvir. Glória a Deus. Queridos irmãos, já tem alguns áudios que os nossos irmãos enviaram. Nós vamos ouvir nesse instante, né? Alguns áudios que os nossos irmãos, eles enviaram. Tem aqui a participação de alguns irmãos que enviaram os seus áudios, mas antes de nós ouvirmos esses áudios que os nossos irmãos mandaram, nós vamos ouvir a nossa irmã Clécia Gomes, louvar a Deus. Enquanto isso, você vai enviando o seu áudio, mandando a sua mensagem, que daqui a pouquinho nós vamos estar ouvindo. A paz do Senhor, irmã Clécia, louve a Deus com alegria, serva de Deus. Vamos continuar adorando em nome de Jesus, Ele é digno. Sentes tu o cuidado de Deus pela tua vida? Ai. Aleluia! Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida de ti e dos teus. Ai. Aleluia! Orei, pedi, calei porque faltou o que falar. Chorei,
sei não merecer o seu olhar, mas no meio do silêncio não sei bem como explicar. Eu ouvia uma voz a me falar e me dizia assim, te diz: a ti, os teus e o que tu tens, eu vejo cuido muito bem. E o tempo e o jeito eu sei também, e sempre faço muito além do que tu pensas. Eita, eita. Ou do que imaginas, ele vai além. Pois eu sei muito bem do que você precisa. Ai, aleluia! Oh, grande, grande, grande é o Senhor. Eu entendi que o teu silêncio é uma canção de amor. Eita! E até assim também estás tratando a minha dor. Mas como bem me conhece e quer me fazer sorrir, faz questão de repetir pra eu ouvir. Escuta: a ti, os teus e o que tu tens, eu vejo tudo muito bem. E o tempo, o jeito, eu sei também como tratar, e sempre faço muito além do que tu pensas ou que imaginas. Sabe por quê? Pois eu sei muito bem do que você precisa. Eita, sei a hora de agir. Você precisa aprender a confiar em mim. Confia e espera, porque se em silêncio eu estou, não quer dizer que o fim não terminou. Tem a estrada. Se você tudo, eita, me entregou, saiba que o melhor está por vir, tá chegando a guarda. A ti e os teus e o que tu tem da parentela eu cuido. Eita, até teus vizinhos também, eita, eu faço por amor a ti, para glorificar o meu nome na tua vida. E o jeito sempre faço muito além do que tu pensas, sim, ou do que imaginas também. Pois eu sei muito bem do que você precisa. Aleluias. O que você precisa. Pois eu sei muito bem do que você precisa. Estou contigo. Aleluias. Oh, grande é o cuidado dele. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eita, ai, todos os dias no altar eu me pergunto por quê? Porque o que vistes, o que vistes em mim eu só enxergo imperfeição, mas Deus, olho pra mim
me questiono por quê. Porque olhou do céu pra mim e me escolheu, mesmo como imperfeito como eu sou. Deus, mesmo que eu tente, nunca vou te merecer. Nada que eu cante para ti vai te surpreender, e mesmo assim te inclinas para receber. Por isso adoro, mesmo falho, limitado, eu te adoro. E é assim, te adorando, que melhoro, até o dia em que serei como tu és, como tu és. Sou imperfeito, não tenho em mim nada de extraordinário, mas teu perdão me lembra sempre do Calvário, onde me amastes, apesar de quem eu sou. Aleluia! Oh, papai, é o teu amor. Deus, mesmo que eu tente ainda entender, nada que eu cante para ti vai te surpreender, e mesmo assim te inclinas para receber. Por isso adoro, mesmo falho, limitado, eu te adoro. E é assim, te adorando, que melhoro, até o dia em que serei como tu és. Está chegando esse dia. Eu sou imperfeito, não tenho em mim nada de extraordinário, mas teu perdão me lembra sempre do Calvário, onde me amastes, apesar de quem eu sou. Teu Espírito me diz, não preciso compreender, não preciso mensurar, nunca foi por merecer, foi amor, foi tão puro e doce amor, e a mim só resta crer, aceitar e receber, te honrar e te adorar, para um dia conhecer o amor. Deus, tu és o próprio amor. Por isso adoro, mesmo falho, limitado, eu te adoro. E é assim, te adorando, que melhoro, até o dia que serei como tu és, como tu és. Eu sou imperfeito, é com a imperfeição mesmo que Ele nos ama. Eita, extraordinário, mas teu perdão me lembra sempre do Calvário. Foi lá, glorifique lá no Calvário. Eita, foi na coroa de espinhos, sim, foi nela. Eita, foi no Gólgota. Aleluia. Nada de extraordinário, mas teu perdão me lembra sempre do Calvário. Foi na lança onde me amastes, apesar de quem eu sou. Onde me amastes, apesar de quem eu sou. Um imperfeito. Glória a Deus, glória a Deus. Então, meus irmãos, chegou o momento que você esperava. Você que enviou o seu áudio, estava aí interagindo conosco. Obviamente, meus irmãos, que não dá, né, para ouvirmos todos os áudios, mas com certeza, em algum momento do programa, o seu áudio vai ao ar, com toda certeza. Não fique triste, envie a sua mensagem, um momento ou outro
a Rede Brasil vai estar aqui divulgando aqui o seu áudio, divulgando o seu pedido de oração. Envie seu pedido de oração, né? Porque já já nós vamos estar orando, vamos estar apresentando a sua casa, vamos estar apresentando a sua família, vamos estar apresentando os seus para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. E aqui eu já tenho uma relação de nomes dos nossos irmãos que enviaram os seus áudios. A paz do Senhor Jesus. Senhor, irmãos, paz do Senhor a todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Meu nome é Rayane, eu sou de São Paulo. Eu gostaria muito de deixar aqui os meus agradecimentos primeiramente a Deus, que inúmeras vezes usou dessa ferramenta que tem sido a RBC, o Deus Fala o Coração, para cuidar de mim, para me orientar. Agradeço a todos aqueles que oraram por mim, que oraram pela minha família. Agradeço a todos os irmãos desse programa que tem sido tão importante, não só para mim, como para muitas pessoas que Deus tem abençoado também. E deixo um pedido de oração por mim e pela minha família. Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmã Rayane. Que alegria receber o seu áudio aí de São Paulo. Deus abençoe todos os nossos irmãos aí em São Paulo. Eu quero aproveitar e mandar a paz do Senhor para o meu tio, Emanuel. Tio Emanuel, tia Deja, que acompanham aí também em Osasco, São Paulo. Meus tios, meus parentes, tia Marlene, tia Vera, toda a família aí em São Paulo, que o Senhor possa estar abençoando. Irmã Rayane, nós vamos estar orando pela senhora, orando pela sua família, apresentando o seu pedido de oração. E estamos gratos a Deus porque a Rede Brasil tem sido esse canal de instrumento para edificar a vida da senhora. Deus abençoe. Muito obrigado por ter dado esse feedback. É muito importante para a equipe da Rede Brasil. A honra e a glória é para Jesus. E a alegria é daqueles que fazem a obra do Senhor. Mas tem também outro áudio. A paz do Senhor, meu irmão. Saúdos a todos com a paz do Senhor. Peço que ore por mim, pela minha esposa, pelos meus 2 filhos. Que Deus venha nos ajudar na caminhada. Ore pela minha mãe, pelos meus irmãos, minhas irmãs. Eu moro aqui na cidade de Camaragibe. Irmão Sebastião. Amém, irmão Sebastião. Vamos estar apresentando sim, meu irmão, a sua família. E Deus abençoe todos os irmãos aí em Camaragibe. A paz do Senhor. Paz do Senhor para todos. Me chamo irmão Elísio, da congregação da Encruzilhada. Peço que ore por todos ali da Encruzilhada, aqueles que estão precisando de um socorro bem presente da parte de Deus. E também peço que ore pelo meu familiar, minhas 2 filhas, minha esposa, alguns irmãos meus que estão afastados. E que Deus continue ajudando a cada um dos irmãos e a todos que faz esse programa. Que Deus fala ao coração. Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmão Elísio. Vamos estar orando, meu irmão, por você, por todos aqueles que você tem pedido oração aí na encruzilhada, para que o Senhor chegue com socorro. A paz do Senhor. Boa noite, a paz de Deus. Eu estou aqui agora acompanhando o programa. Hoje uma tia me indicou, eu até então nunca tinha, visto e acompanhado o programa. Estou aqui agora e eu estou passando por alguns problemas. Estou com muita insônia, ansiedade, e eu gostaria de pedir oração, a você, pastor, e a todos que estão assistindo nesse momento. Eu quero dormir na paz do Senhor Jesus, eu quero descansar em Deus. Isso está me dando assim uma grande dificuldade, Essa ansiedade que não passa, essa insônia, e eu não quero mais viver assim. Eu quero viver em paz e eu quero dormir em paz. Eu quero aprender a descansar em Jesus Cristo. E depois eu vou voltar aqui para dar o meu testemunho que Deus transformou e mudou, toda essa situação que eu estou vivendo. Meu nome é Kelly, sou aqui do interior de São Paulo e eu gostaria muito, muito de receber essa oração, porque eu creio que Deus vai fazer um grande milagre e essa situação vai se reverter para um testemunho. Glória a Deus, glória a Deus. Irmã Kelly, que Deus te abençoe, irmã Kelly.
Nós vamos estar apresentando você. Nós vamos estar apresentando a sua vida. Vamos estar apresentando essa situação que você está. Nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Com certeza, Ele pode fazer milagres. Vamos ouvir esse hino que está aí, olha o nome dele. Ó. Não é Pedro, não é Daniel, não. Nem Maria e nem Isabel. Não é Jó, não é José. Olha o Deus de milagres. Nem Abel e nem olha o Deus que vai fazer na tua vida. Não, como é o nome dele? O nome é Jesus. Oh, glória! É esse, irmã Kelly, que a gente confia. É nesse que a gente confia. No nome de Jesus, que pode fazer um milagre na vida da senhora e mudar a sua história e a senhora voltar para dar o testemunho. Mas tem aqui, meus irmãos, ainda alguns áudios. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Maria de Socorro, moro em Petrolina e a criança é Jeremias. Ele é da igreja, mas está muito frio e está preocupante, está muito preocupante. Então, eu peço oração para que Deus venha restaurar o amor dele e a força para ele seguir a Jesus. Obrigado, Deus abençoe a todos. Amém, irmã Maria. Vamos estar orando. Em nome de Jesus, por Jeremias, já tem nome de profeta. Vamos orar para Jesus aquecer o coração dele com o fogo do Espírito Santo. A paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou Miriam Almeida, aqui de Petrolina. Peço oração pelo meu filho Mohamed, para que Deus venha salvar e libertar. Amém. Vamos estar orando, aproveitar e mandar a paz do Senhor para todos os irmãos aí em Petrolina. Tem mais um áudio ainda, meus irmãos. A paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão. Aqui é mamãe. Não deu para ouvir bem, meus irmãos? Não sei se é possível passar novamente. Paz do Senhor, irmão. Aqui é a irmã Maria, da área 3 do Jardim Conquista. Quero pedir oração pela minha filha, para o Senhor salvar, trazer de volta. Mando saudação para meus filhos. Saudação para o presbítero José Bezerra, saudação para a minha dirigente, irmã Rita, saudação para a minha dirigente, irmã Michele do Conjunto, e para todos os irmãos do Jardim Conquista. Amém. Deus abençoe, serva de Deus. Aí está a saudação da nossa irmã para todos os irmãos aí que ela acabou de enviar. Meus irmãos, nós vamos estar orando. Veja que são muitos pedidos de orações, há também pedidos de agradecimento, pedidos por salvação, pedidos por libertação, pedidos por famílias, né? Outros que estão enfrentando guerras emocionais na sua alma. São muitos pedidos de orações. Nossa irmã Rayane, nosso irmão Sebastião, nosso irmão Elísio, nossa irmã Kelly, nossa irmã Maria do Socorro, irmã Midian Almeida, irmã Maria, né? Pessoal de São Paulo, Camaragibe, Recife, Petrolina, Olinda. Veja, são várias partes. Não só aqui do nosso estado, mas também fora do nosso estado. E todos esses querem e precisam de uma vitória da parte de Deus. Mas deixa Deus falar contigo através desse louvor antes da gente fazer a oração. Olha aí. E quase parando, sem forças e vigor. Hoje é a noite que Deus vai te dar força. Hoje é a noite que o Espírito Santo vai alegrar o teu coração. Esse programa vai terminar e não vai terminar da mesma forma, né? Você não vai terminar esse programa da mesma forma que você começou a assistir. Você vai sair diferente. O programa vai terminar e você vai sair diferente. Principalmente você que não é crente. Esse é o momento de você fazer a sua decisão para Jesus agora. Você quer aceitar Jesus agora? Porque Jesus está aqui para perdoar os teus pecados, restaurar a tua vida, te levantar. Aceita Jesus agora como teu Salvador. Diz um sim para Ele. Manda uma mensagem para cá, envia uma mensagem, envia um áudio de WhatsApp, envia uma mensagem, procura uma igreja perto da tua casa, veja alguém que é crente da sua família, mas se não tem ninguém,
se prostra diante de Deus e depois procura uma igreja, a Assembleia de Deus, uma igreja próxima à tua casa, com certeza Deus vai te firmar na presença dele. Talvez Satanás disse que não tem mais jeito, que acabou, que está tudo perdido, mas já foi dito aqui, ó, que nenhuma condenação há. De todas as provas que você já passou, olha aí, olha as palavras, acusações, é Satanás dizendo não tem mais jeito. Aí as lembranças vêm e você diz, como é que eu vou me firmar na presença de Deus? Tanta coisa que eu já passei, tanta coisa que eu já vivi, Deus nem me quer, eu já pequei tanto, já fiz tanta coisa. Mas é mentira do diabo. É mentira do diabo. Jesus te ama. Jesus quer te restaurar. Jesus quer te levantar. Recebe força. Recebe força da parte de Deus nesta noite, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. E faz a tua decisão para Ele hoje. Eu quero crer que já tem pessoas aceitando a Jesus. Eu quero acreditar nisso. Talvez a informação não chegue até a mim nesse momento, mas a informação está chegando no céu. Você está fazendo negócio com o dono do céu. Dobra o teu joelho aí, que eu vou apresentar você. Eu creio que tem vidas aceitando a Jesus. E Ele está perdoando pecados. E Ele está falando, nenhuma condenação há. Pode aumentar mais um pouquinho, meu amigo. Pelo sangue que desceu na cruz. É certo. É certo que provas vai ter prova. Vai ter lutas. Mas nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Jesus te perdoa. Jesus te levanta. Jesus te dá força nesta noite. Você que está fraquinho. Aleluia. Você é crente, mas está fraquinho. Você caiu. O justo cairá 7 vezes, mas todas as 7 Deus o levantará. Ainda que caia, ele não ficará prostrado, porque Jesus está te levantando hoje. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de força. Hoje é noite de ânimo. Aleluia. Jesus está fazendo, Jesus está operando milagres no nosso meio. Oh, menino, curacanto, laçario, obra que levante a raio. Aleluia, aleluia, aleluia. A presença de Deus está conosco aqui. Aleluia, eu creio que Jesus levantou caídos hoje. Quem estava afastado, quem nunca era crente, e crente que estava desanimado, que estava fraquinho, Jesus está dando ânimo, porque Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa força. Você está sentindo a glória de Deus aí? Está sentindo a presença dEle? Eu estou sentindo. O coração está pegando fogo. Nesse instante, meus irmãos, só resta nos agradecer. Se deixar, a gente faz vigília, viu? Se deixar, faz vigília, porque o fogo está aceso. E tem lenha no altar. Ô, glória! E a produção tá empolgada aí, ó. Colocando os hinos. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo, apresentando os pedidos de oração. Eu quero aproveitar, irmãos, e enviar uma saudação para a irmã Severina, lá de Rio Formoso, a mãe do nosso presbítero Eliel. Meu amigo Eliel, Pai do Senhor, um abraço para o senhor, para sua esposa, para sua família. Um abraço no seu filho Davi. Irmã Severina, paz do Senhor Jesus. Que o Senhor possa permanecer abençoando a senhora, seu esposo, toda a sua família aí em Rio Formoso. Deus abençoe. Olha, irmã Severina, irmãos, tem uma mão divina, viu? Faz um peixe. Eita, que negócio bom, medonho. Deus abençoe, irmã Severina. Deus abençoe a todos os irmãos aí em Rio Formoso. Enviar a saudação ao nosso pastor presidente, a toda a diretoria da igreja. Enviar uma saudação ao nosso coordenador da área 42, pastor Valber Gustavo, a todos os irmãos da área 42, ao nosso presbítero Ulisses, da congregação em Caxangá, Integração. Enviar uma saudação para o nosso coordenador também da área 1, pastor Josiel Soares. Pastor, Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Enviar uma saudação ao nosso evangelista Silas,
responsável pela congregação ali na 7 de setembro, dirigente da campanha ali no Tempo Central. E por que não enviar uma saudação para os meus amigos e irmãos da congregação da 7 de setembro, nossos presbíteros amados que estão no meu coração, presbítero Ivanildo, presbítero Elton, homens de Deus que amamos e temos um carinho especial por eles. É muito bom trabalhar com vocês aí na congregação, nosso evangelista, homem de Deus, presbíteros, homens de Deus, as nossas dirigentes, nossa irmã Silvana, na quarta-feira, nossa irmã Fabiane, na quinta-feira, as duas comissões recebam um abraço, uma saudação aqui do vosso presbítero, irmão Agnes, todos os irmãos aí da 7 de setembro, que o Senhor possa abençoar. Não posso esquecer também, irmãos, da minha amada esposa, Daiane. Te amo, filha. Estamos aguardando o nosso milagre chegar. Nosso filho, Lucas. Eu peço aos irmãos que orem por ele, para que Jesus faça uma obra na vida do meu filho. Eu creio no milagre. Eu vou aqui contar o milagre. Meu filho Emanuel, Deus te abençoe, filho. Tu sabes que papai te ama. Deus abençoe a toda a equipe da Rede Brasil. Deus abençoe a cada internauta, a cada telespectador, a cada rádio ouvinte. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, na tua presença, aqui estamos, Senhor, te louvando e te agradecendo por tudo que o Senhor nos concedeu. Obrigado pela tua presença que foi real no nosso meio, pela tua manifestação e pela tua palavra. Te apresento a cada pedido de oração. Áudios que puderam ser transmitidos aqui e aqueles que não puderam ser transmitidos por causa da exiguidade do tempo. Mas eu te apresento cada um dos meus irmãos. Estende as mãos, opera milagres, opera, Senhor, maravilhas. Tu és o Deus que conhece e sabe todas as coisas. Muito obrigado por tudo. É o que eu te agradeço, em nome de Jesus. Obrigado, irmã Clécia, por ter participado deste programa, por ter vindo louvar a Deus, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Obrigado, Rede Brasil, toda a equipe do Deus Fala ao Coração. Obrigado a você, telespectador, internauta, rádio ouvinte, que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa, sobre a tua família. Em nome de Jesus, a paz do Senhor. Amém. Eu quero agradecer ao meu Deus e Pai, amigo fiel, um Deus de obras completas que cumpre por esta oportunidade. Agradeço também ao meu querido pastor presidente Ailton José Alves, a nossa irmã Judite Alves por esta oportunidade. Também agradeço ao meu pastor setorial, pastor Samuel Guerra. A paz do Senhor Jesus. Também para a nossa irmã Ana Cláudia Guerra. Que Deus continue abençoando os servos do Senhor. Mando a paz do Senhor também para o meu querido esposo, para os meus 2 filhos, meus tesouros, para a minha irmã Messia e meu irmão Osiel e meu querido e bondoso Pai. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Vamos louvar. Vamos louvar, porque papai, quando ele determina, está determinado. Se levante quem quiser, mas papai já escreveu, ele vai cumprir, creia. Por maior que seja, não tire do papel. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Aleluia. Mas quando eu olho para as tuas promessas, eu acredito, vai valer a pena esperar, vai valer. Eu continuo aqui esperando em ti, sabe por quê? Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, ele é grande. Em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não. Eu não vou viver uma parte, por completo ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O
fazer cumprir na hora certa. Anda, canta, não vou temer, porque o projeto vem de quem não é, ele não falha. O Deus de obras completas, ele vai fazer. Eu sirvo Deus que é tão grande, que em apenas um instante fez o impossível se materializar. E papai não faz pela metade não. Eu não vou viver uma parte, sabe por quê? Por completo ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir. Eu creio. Eu não vou temer, porque o projeto vem de quem não é do alto. É coisa grande, é de cima, creio. Vai fazer cumprir na hora certa. Papai não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Ele não falha, não, ele não falha, ele não falha. Eu não duvido do que ele pode fazer. É grande a lei, vai a fonte. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que é por completo. É completo, não vai ficar faltando uma parte. Ele vai fazer tudo. Não falha, não, ele não falha. Eu não vou duvidar. Eu sei que é por completo. Aleluia, aleluia. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras, a minha neiva, sorria daí, leia minha neiva, sorria daí. Eu não vou temer, o projeto está